Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a reunião entre os ministros do STF e os banqueiros, inclusive o André Esteves, que parece deixou os ministros apavorados com a lei Magnitsky. Tem mais informação nova, tá? Isso não é novo, isso aconteceu há 2 dias atrás. Eu fiz um vídeo sobre isso há 2 dias atrás. Aqui, esse vídeo aqui, ó. Gilmar Moraes e André Esteves se encontraram em Brasília, estão discutindo como resolver o problema, né? Então agora o que a gente tem agora é mais informações, saíram mais informações dessa reunião, mas são informações relevantes. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, sobre essa mesma reunião, essa reunião aconteceu há 2 dias atrás, tá? Há 2 dias atrás saiu uma nota na coluna da Bela Megali falando sobre isso aqui, e eu fiz um vídeo sobre isso, falando tudo que estava acontecendo e coisa e tal, mas a coluna da Bela Megali não falava muita coisa, falava só que teve a reunião e coisa e tal, entre o André Esteves e o pessoal do STF, tinha outros banqueiros envolvidos também. Tudo foi coordenado pelo Nhonho, lembra? O Rodrigo Maia, né? Lembra? Ele agora parece que é diretor numa entidade de bancos e coisa e tal. Ele teria organizado esse encontro entre vários banqueiros e o pessoal do STF para explicar o que é a Magnitsky, como é que funciona, como é que é a coisa na prática, né? E aí, enfim, essa reunião existiu de fato e agora a gente tem mais informações sobre elas, muito interessantes as informações. Olha só o caso aqui, né? O encontro ocorre diante de incerteza sobre o alcance das medidas dos Estados Unidos e seus reflexos no sistema financeiro nacional. Tá todo mundo achando que, não, é uma lei lá fora, beleza, não tenho nada nos Estados Unidos, não tenho bens nos Estados Unidos, não tem problema para mim, né? E a gente já explicou que isso não é bem verdade. E, aliás, segundo estão dizendo aqui, os ministros do STF saíram apavorados desse encontro, né? Então, em meio à pressão de sanções dos Estados Unidos, os ministros do STF buscaram esclarecimentos com banqueiros sobre possíveis desdobramentos da lei Magnitsky. Essa informação é do jornal O Globo, mas é uma informação mais recente. Aquela coluna da Bela Megali de 2 dias atrás, eu já falei o que tinha ali. O encontro reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin e ocorreu diante das incertezas sobre o alcance dessas medidas e seus reflexos no sistema financeiro nacional e internacional também, tá? Porque, de novo, esse pessoal pode ser sancionado lá na Europa. Os bancos europeus não vão querer fazer negócio com quem é sancionado pela lei Magnitsky. Então não é só nos Estados Unidos, no final das contas, não, né? Então aqui, ó, entre os participantes estavam André Esteves, do BTG, José Vita, do Itaú, Alessandro Tomal, do Santander, além do presidente da Federação Brasileira de Bancos, e Rodrigo Maia, que foi quem organizou a coisa toda, que é o ex-presidente da Câmara e atualmente dirige a Confederação Nacional de Instituições Financeiras, né? Então, ou seja, é o que eu falei naquele dia mesmo, né? Teve uma reunião desse pessoal todo, eles vendo o tamanho da merda, né? Também estava o Messias e parece que o Gonê também estava nessa história, a gente viu no outro vídeo lá isso daqui, né? Conforme relatos, as reuniões foram longas em razão da complexidade do cenário. Os ministros buscavam entender as limitações técnicas impostas pelas sanções e até onde Trump poderia avançar. Os banqueiros detalharam que o sistema bancário utiliza filtros automáticos para identificar possíveis alvos da lei Magnitsky, inclusive em operações simples como o PIX. Olha só, porque é o que eu falo para vocês, esse pessoal está falando, a gente vai falar depois desse caso aqui, ó, da Fernanda Melchiona, que protocolou um projeto para proibir instituições financeiras de aplicarem leis estrangeiras como a Magnitsky. Meu amigo, não é assim que funciona, não. Quando o banco brasileiro vai fazer negócio nos Estados Unidos, ele tem que assinar um contrato com as instituições americanas. E esse contrato inclui aplicar essa lei. Se o banco brasileiro não puder aplicar essa lei por uma lei brasileira, simplesmente você está cortando o Brasil do sistema financeiro mundial. É muito pior nesse caso, né? Mas enfim, o que ele está falando aqui é que é tudo automático. Não tem esse negócio de, deixa eu ver se eu vou aplicar ou não vou aplicar. Não, eu vou manter a conta aqui. Não, eu vou permitir isso aqui. Na verdade, a coisa toda está embutida nos sistemas dos bancos, porque, né, é fruto desses acordos. E quem controla isso é o OFAC, é o Bessent lá nos Estados Unidos. O Bessent, por enquanto, botou o nome do Alexandre de Moraes na lista, mas as sanções em si ainda estão sendo colocadas na coisa, né? Então, assim, você não sabe ainda qual filtro que tem contra o Alexandre de Moraes. Então, aqui, ó, de acordo com os executivos, as sanções atuais atingem transações em dólar, mas ainda não impedem o acesso ao sistema financeiro nem ao SWIFT, responsável por transferências internacionais. Mas veja, no momento que o Bessent colocar essas restrições lá nos Estados Unidos, os bancos brasileiros automaticamente entram nisso daí, porque eles não podem abrir mão, isso já é tudo automático, já é dentro do sistema isso daí, né?
E, conforme a publicação, um dos representantes declarou que a situação é corrigível nesse momento, mas alertou para o risco da advogada Viviane Barsi, a mulher de Moraes, também ser alvo da lei futuramente. Então, ou seja, é aquilo que a gente vem falando, é muito provável que o Trump inclua ela na condição de aliado ao Alexandre de Moraes, né? Sobre outros ministros, os banqueiros consideraram improvável que sejam alcançados pelas sanções no curto prazo, segundo informações obtidas dos Estados Unidos. No entanto, admitiram que não há como prever os próximos passos do Trump. Só depende do Trump em última análise. Tá? Tem um processo interno, eles fazem um processo de levantamento, tem que ser aprovado em 4 ministérios do Trump. Esse processo aconteceu com Alexandre de Moraes, pode acontecer com os outros ministros. Está sendo feito para os outros ministros. A decisão final é do Trump se coloca ou não, né?